aqui. Deu? Boa noite a você, internauta, que acompanha a TV Anesp, a sua TV de políticas públicas, que sempre traz temas que estão na pauta da discussão do Brasil de hoje, temas de governo que afetam a sociedade brasileira, temas que nós trazemos sempre para esse espaço aqui para discutir com você, internauta, interessado em discutir políticas públicas no Brasil, interessado em debater e influir nos rumos do nosso país. E como você já sabe, estamos sempre trazendo para esse espaço colegas EPPGGs, especialistas em políticas públicas e gestão governamental, que atuam nos mais diversos órgãos do governo federal, nos mais diversos ministérios, com toda a diversidade de política pública, seja na concepção, na formulação da política pública, seja na implementação ou seja na avaliação. Estamos sempre ali atuando na ponta e aqui nesse espaço, você já sabe, você pode falar diretamente com quem faz a política pública, sem intermediário, sem fake news. Então, se você quiser participar aí da nossa discussão, do debate aqui pelo vídeo, você já sabe, é só fazer a sua pergunta, o seu comentário aí abaixo do vídeo, que a gente faz o possível para levar todas as perguntas do internauta e da internauta para o ar aqui e perguntar para os nossos colegas e enriquecer o nosso debate com certeza. E a gente, é bom colocar aqui também, a TV Anesp ela vem crescendo em audiência, nós viemos aí num constante de crescimento, de capilaridade, trazendo mais gente para essa arena aqui que discute políticas públicas no Brasil. Nós estamos, inclusive, expandindo os programas, estamos aqui nesse estúdio, vamos fazer programas externos também, a partir das próximas semanas aí, aguardem, vamos ter uma série sobre meritocracia, com especialistas da área, com autores e autoras que já publicaram sobre esse tema no Brasil. E o tema de hoje aqui, na discussão de políticas públicas atuais do Brasil, ele é desburocratização e governo digital. O que é isso? Estamos no século XXI, toda a sociedade se digitalizando, seja o setor privado, seja a pessoa física, o cidadão, a cidadã, aí, tendo o seu computador, tendo o seu smartphone, se informando cada vez mais pela internet e não pelos meios de comunicação tradicionais, é o abandono do papel, é a informatização, é o 3G chegando aí em todas as localidades do Brasil, não chegou ainda em todas, temos muitas localidades com deficiência ainda de 3G no Brasil, de Wi-Fi, mas a tendência mundial é essa, é a digitalização, e o governo, como um ator dentro do cenário político-social, também tem que se posicionar e tem que atuar diante disso. O que será que o governo está fazendo no tocante à digitalização, está acompanhando ou não o ritmo aí de digitalização da sociedade nesse século XXI que nós vivemos, o século que marca o início aí da era digital. Então, por isso, eu vou começar conversando aqui à minha esquerda com o colega Pedro Menezes. Ele é formado em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, com especialização em Gestão de Projetos pela FGV. Atualmente, ele é assessor técnico do Departamento de Políticas para a Transformação Digital da Secretaria de Políticas Digitais do MCTIC, Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações. Foi uma junção de ministérios, O nome é extenso, mas é melhor um grande nome do que um grande número de ministérios, Pedro? É verdade. Então, Pedro, você que trabalha com digitalização, explica aí para o internauta como é que está a política de digitalização do governo. O governo está acompanhando o ritmo de digitalização da sociedade aí no século XXI? Como é que está isso? Boa noite, internautas, boa noite aí, pessoal, boa noite, Alex, muito obrigado pelo convite, por participar aqui desse debate. Bom, como você falou, eu trabalho no Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Eu comecei minha carreira de EPPGG no Ministério de Comunicações, quando ainda era separado, esses dois ministérios, trabalhando na área de inclusão digital, tecnologias digitais no impacto da sociedade, tecnologias digitais para o desenvolvimento. E já tem uns 10 anos que eu trabalho com isso. O nosso principal mote, a nossa principal política pública hoje, que tangencia não só o governo digital, mas também todo o impacto das tecnologias digitais na sociedade, é a Estratégia Brasileira para a Transformação Digital, que foi lançada agora em março deste ano e já está sendo implementada com a coordenação da Casa Civil da Presidência da República e envolve vários temas do impacto das tecnologias digitais na economia e na sociedade e no governo também. Então, eu explicando rapidamente o que é essa transformação digital. Você citou aí várias tecnologias, várias novidades tecnológicas em informação e comunicação que nós temos que afetam a nossa vida. Nós usamos o celular, nós temos acesso à internet, nós estamos fazendo um streaming agora pelo Facebook. Nós temos vários negócios e empresas que rodam online,
aplicativos de transporte, plataformas de vídeos, de séries que a gente assiste na televisão, música que nós ouvimos também no nosso celular, e várias formas de negócio e também várias formas de nos relacionarmos que também impacta nos serviços de governo, né? Isso não é um tema só nosso no Brasil, no mundo inteiro, em vários países, nós fizeram estratégias digitais que eram formas dos governos, enfim, em todo o mundo, de lidarem com os impactos positivos e negativos dessas tecnologias e como elas transformam a nossa sociedade. Elas geram emprego, mas também elas podem ameaçar outros empregos. Elas geram oportunidade, mas também podem atrasar algumas relações que nós temos entre relações comerciais, ou plataformas, ou relações sociais, ou mesmo com o governo. Geram oportunidades para a iniciativa privada, mas também nós precisamos aproveitar essas oportunidades no governo e melhorar a eficiência do governo no atendimento das demandas do cidadão, das empresas, das organizações, enfim. Então, quando nós concebemos essa estratégia de transformação, há mais ou menos 1 ano e meio atrás, nós pensamos em 2 dimensões que se conversam, elas estão relacionadas entre si, que é uma dimensão da transformação na economia e no governo, tanto dentro do governo, nos seus próprios processos internos, nas suas burocracias, nas suas dificuldades, e também para tentar facilitar nesse âmbito, e também no seu relacionamento de dentro para fora, com o cidadão, com as empresas, as organizações e a sociedade em geral. E suportando essas 2 dimensões, um ambiente propício das tecnologias, do ambiente marco regulatório, da legislação, da segurança, da privacidade, são vários temas que fazem essa cama, que dão maior segurança para a nossa transformação digital e para a gente aproveitar essas tecnologias e essas mudanças na economia, na sociedade, para avançar no desenvolvimento do país. Então, tendo esse cenário amplíssimo, nós juntamos vários órgãos do governo, vários atores sociais, representantes de iniciativa privada, enfim, e traçamos uma estratégia com metas e ações estratégicas, e uma dessas dimensões é do governo na sua facilitação na prestação de serviços e também no maior dinamismo dos seus serviços internos, diminuir a burocracia e ser mais eficiente. Isso aí, fala finalzinho, a burocracia, né? Que é uma palavra que é até deturpada. O pessoal às vezes chama de burocracia, porque às vezes você vê o desperdício de esforço que a burocracia gera quando cria entraves ao cidadão. E muitas vezes aquela coisa, o cidadão ele chega lá, bate um umbigo no balcão de um órgão público, precisa resolver um problema e tem que prover aquele monte de documento, é um documento que ele já apresentou antes, apresenta um departamento daquele órgão, o outro departamento do órgão pede o mesmo documento, ele tem que sair, é cartório, autenticação, tem uma dificuldade. Então, aí já entrando na burocratização, ou melhor, desburocratização, aí eu vou passar a palavra aqui já para o Disseu Galão. O Disseu, ele é engenheiro civil e advogado, já trabalhou aqui em vários ministérios, Fazenda, Integração Nacional, Justiça, Desenvolvimento Social e no Ministério do Trabalho, onde ele chegou a ser secretário de Planejamento e Orçamento e Administração. Atualmente, ele é assessor do Departamento de Modernização de Serviços Públicos e Inovações da SEI, Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento. Então, Disseu, vamos lá. Desburocratização. O que o governo está fazendo para melhorar a vida do cidadão aí que precisa de um serviço público rápido, de qualidade, com eficácia, eficiência e efetividade? Bom, vamos lá. Primeiro, boa noite, Alex, boa noite, Pedro, boa noite aos internautas. É um prazer enorme estar aqui na TV Anesp, falando de políticas públicas, falando do dia a dia do gestor público, para que a população possa acompanhar e opinar sobre o nosso trabalho e sobre a importância desses temas públicos que vocês corretamente trazem aqui. Primeiro, a palavra burocracia, ela é uma palavra de um significado muito amplo, né? Desde que a gente começou lá atrás, né, e dentro de todos esses órgãos aí que você citou, mais as atividades finais, tive a oportunidade de participar, a burocracia sempre foi algo extremamente intangível do ponto de vista de políticas públicas, né? Acho que creio que todos nós aqui, desde que entramos na nossa carreira, nós ouvimos falar de burocracia, criticamos a burocracia, mas não sabemos muito bem
por onde começar a mexer com a burocracia. E a partir dessa vivência, e eu pessoalmente tive a oportunidade, lá no Ministério do Desenvolvimento Social, tanto na área meio, das subsecretarias de Planejamento, Orçamento e Administração, quem não sabe, a área que trata da parte administrativa de todo um órgão federal, né, quanto na atividade finalística, né, nas secretarias finalísticas, de onde eu pude participar da assistência social, eu observei uma mudança de paradigma muito significativa agora no século XXI, que é a era da informação. Ou seja, nós estamos tendo a oportunidade, a sociedade como todo está tendo a oportunidade de sair da era do documento, né, do papel, para entrar na era da informação, onde as informações são trocadas por meios digitais, onde as pessoas não precisam carregar papel para cima e para baixo para provarem o que são, para provarem o que fazem, para provarem o que precisam, se tem ou não tem direito a determinado serviço público. E a partir dessa experiência, e lá no Ministério do Planejamento agora, dentro de uma dinâmica de modernização de serviços públicos, eu percebi um terreno muito fértil para que a gente possa fazer algumas iniciativas e modernizar alguns temas que até então não tinham solução por ausência da tecnologia de informação. Então, uma das primeiras iniciativas que eu tive a oportunidade de participar foi a modernização do decreto 6932, que era um decreto chamado Decreto Cidadão, que já trazia vários princípios importantes para a administração pública, como o princípio da boa-fé no atendimento ao cidadão, de não exigência de autenticação de documentos, reconhecimento de firma, mas não tinha os instrumentos, que foi feito em 2009, não tinha os instrumentos de TI que nós temos hoje. Então, a modernização do decreto 6932 para o decreto 9094 traz uma série de instrumentos, né, aliada à Lei dos Usuários de Serviço Público, que acabou de ser lançada hoje, entrou em vigência, por sorte. Até temos um tema muito profícuo para tratar nos próximos dias, né? A entrada de vigência dessa lei, uma oportunidade muito significativa de desburocratização. Então, nós resolvemos fazer um recorte, Alex. Que recorte foi esse? Nós não estamos tratando na desburocratização de toda e qualquer desburocratização, ou seja, nós não queremos resolver a vida do burocrata, a gente quer resolver a vida do cidadão e das empresas. Então, essa mudança de foco, ela foi fundamental, ou seja, nós, a partir de um movimento que nós fizemos do Censo dos Serviços Públicos Federais, nós fizemos um levantamento de todos os serviços que o governo federal presta a cidadãos e empresas, ou seja, não é aquele serviço dentro da repartição administrativa, não. É serviço ao cidadão, é a emissão de um passaporte, é uma licença ambiental, é a emissão de uma patente, é a obtenção de uma certidão de um tributo. Cada um desses serviços, dá um total de 1.800 serviços, nós mapeamos tudo que esses serviços pedem dos cidadãos e quais são as etapas que esses serviços realizam até a efetiva entrega. Então, a partir dessa dinâmica, nós criamos uma estratégia. A estratégia é a entrega, ou seja, tudo que está entre o pedido do cidadão e a entrega do serviço público deve ser minimizado, deve ser minorado do ponto de vista de etapas, para que o cidadão possa ter uma jornada do cidadão e das empresas o menor possível. E a partir daí nós começamos a ofertar ferramentas para que os gestores públicos pudessem visualizar essas etapas, eliminá-las e, de preferência, digitizá-las. Porque nós sabemos que, ao digitizar, nós vamos tirar boa parte das pessoas das filas. Digitizar e digitalizar é a mesma coisa? Não, são conceitos diferentes. Nós separamos esses dois termos. O digitizar é um termo que nós estamos aportuguesando agora. Tá? Significa mais do que tornar digital. Significa mudar a lógica. Ou seja, você não vai repetir no meio digital as mesmas burocracias, os mesmos documentos, as mesmas ineficiências que você tinha no meio físico. Porque no meio digital você tem outras oportunidades. Como, por exemplo, você não precisa pedir para um cidadão um documento que você já tenha numa base de dados pública. Isso está escrito no decreto 9094. Aliás, quem pedir um documento que já exista na base pública, hoje foi assinada uma portaria pelo ministro do Planejamento, proibindo a exigência nos serviços federais de CPF, CNPJ, título de certificado de quitação eleitoral e de dívida pública da União. Por quê? Porque isso já está na base de dados do governo. Ou seja, você não transpõe para o meio digital o que você pedia no meio físico. No caso, não, o governo federal.
o governo federal. Agora, se um documento, o governo do Estado, uma prefeitura, ele pode pedir, porque ele não tem acesso a essa base de dados ainda, né? Ele pode pedir porque ele não tem acesso e nós também não temos ainda jurisdição administrativa sobre os governos de Estado. Mas já há um movimento, a Lei de Defesa dos Usuários, que entrou em vigor hoje, ela vai entrar para estados e municípios também. Então, muitos estados e municípios já estão nos procurando aqui no governo federal, Alex, no sentido de compreender a lógica do decreto 90 ao 94, fazer integração de base de dados com o governo federal e, inclusive, estar no portal de serviços públicos do governo federal, que é o serviço.gov.br. Então, esse processo de digitização é mais do que simples digitalização do serviço. É uma mudança de paradigma. Ou seja, o paradigma ideal é: o cidadão pede, o Estado faz toda a burocracia, todas as checagens necessárias nas suas bases de dados e entrega o produto sem pedir nenhum documento do cidadão. Esse é o paradigma que a gente quer buscar no governo federal. Muito interessante também, só fazendo um esclarecimento, eu falei aqui de burocracia, né? Eu estou pensando aquele conceito, a palavra, como você disse, tem várias acepções, aí tem aquele conceito da população que acha isso aqui é burocrático para conseguir a burocracia em termos de dificuldade, mas a nossa carreira PPG é a famosa burocracia weberiana dentro do Estado, né? Que não é necessariamente uma coisa ruim você ter dentro do Estado a burocracia concursada, meritocrática, estável, que dá a estabilidade à gestão de políticas públicas. Isso é uma acepção da palavra burocracia. A outra é o sentido de dificultar a vida do cidadão, só deixar essa coisa clara. E então agora já vamos para o bate-bola aqui, já vou começar com a participação do internauta. Já chegaram perguntas aqui, e você, internauta, que está chegando agora, saiba que pode fazer sua pergunta, é só manifestar aí embaixo do vídeo, pelo chat, só deixar o seu comentário, sua pergunta. Primeiro aqui a Elise Giacomoni já me escreve aqui, em privado, mas pode escrever em público também, nem todo mundo é meu amigo aqui no Facebook. Diz que não pode acompanhar aqui, mas que depois tem muito interesse em trocar informações sobre isso lá, porque os Correios estão precisando aqui, isso é muito interessante lá, esse tema aqui da desburocratização e digitalização, ou digitização lá nos Correios. Então fica registrado aqui, Elise, beijão para você. Outra pergunta que chegou do internauta, essa chegou por e-mail também antes do programa, do José Dias. Vou passar aqui, acho que talvez seja para o Pedro, não sei, essa pergunta, está aqui. Várias empresas privadas já tornaram digitais alguns processos que antes eram presenciais ou por telefone. Por exemplo, agendamento de visita técnica para problemas de TV a cabo. A sensação que dá é que os serviços públicos estão ficando para trás. Quais são os maiores desafios do setor público para conseguir agilizar processos e virtualizar atendimentos? Ou seja, o cidadão seria, acho que, marcar um atendimento, ter que chegar lá, pegar a senha, ficar na fila e marcar. Talvez seja isso, né, que o José tenha perguntado. Seria isso? Eu acho que isso é uma excelente pergunta, porque acho que é a preocupação número 1 de todo mundo, não é só porque a gente trabalha no serviço público que não tem essa preocupação também, a gente também enfrenta a burocracia como cidadão, essa burocracia no sentido negativo, né, que você falou. Bom, é uma excelente pergunta, isso aí é basicamente o problema do usuário final que a gente quer resolver, né? Eu vou entrar um pouquinho num campo que não é exatamente a minha área, porque é de outro ministério, do Ministério do Planejamento, que a política responsável por isso na Secretaria de Tecnologia da Informação, a CETIC, e que eles têm a estratégia de governança digital, que é uma estratégia mais guarda-chuva, né, que envolve todos esses aspectos mencionados pelo colega também, e enfim, não só os serviços, né, do governo sendo mais ágeis, mas também um paradigma de fazer um governo digital, realmente digital, né, e não simplesmente pegar o papel e escanear e passar para um processo que vai correr no computador, mas o processo basicamente ele tem as mesmas dificuldades do processo de papel. Não é essa a ideia. Essa estratégia de governança digital já existe até algum tempo, né, ela foi revista e atualizada recentemente, nesse mês ainda, e eles têm assim, vários princípios e várias frentes diferentes, várias plataformas para agilizar os serviços, fazer a interoperabilidade, que a gente chama, né, interoperabilidade de plataformas, de sistemas, de bancos de dados, de higienizar, como se diz, bancos de dados, ou seja, os dados ficarem sem informações truncadas, poderem ser lidos por qualquer plataforma, intercambiáveis por serviços e dispositivos diferentes. Então, são várias as dificuldades. Assim, né? A gente
espera, e com razão, né, uma eficiência, uma rapidez do governo, como a gente vê em algumas empresas privadas, né? Mas o governo é muito maior, tem um volume muito, assim, gigantesco, muito maior de informações e de dados, inclusive de dados sensíveis para tratar, e níveis de maturidade diferentes entre organizações e tal, e também nós temos níveis federativos diferentes, né? O governo federal não necessariamente vai ter a ingerência ou a influência sobre o governo estadual e municipal que nós temos, e nós tratamos tudo como governo, como cidadão. Nós queremos resolver o nosso CPF, que é federal, nós queremos resolver o nosso alvará de funcionamento, que é municipal, e, enfim, a escola, que pode ser estadual, municipal. Então, essa complexidade do governo é uma barreira, é um desafio muito importante, né? Então, o pessoal do planejamento, eles chegaram com essa estratégia já madura, né? Fizeram atualizações, as revisões necessárias, em cooperação com a gente no Ministério da Ciência e Tecnologia para a estratégia digital, né? E nós casamos de uma forma harmônica com o impacto do governo na sociedade e vice-versa. Então, os maiores desafios são exatamente isso, são exatamente esses, né? Harmonizar as informações, fazer os bancos de dados interoperáveis, eles conseguirem conversar uns com outros, formatos de arquivo, de dados, de informações, conversarem uns com os outros, a certificação ter um problema... E aí é melhor já começar, porque assim, é bom fazer isso no começo, porque depois que você tem base de dados que não se conversam e vai consolidando, aperfeiçoando aquela base de dados para unificar depois, quanto mais demorar, mais difícil fica, né? Exatamente. E elas têm níveis de complexidade diferentes, inclusive, até uma questão de privacidade mesmo. Assim, né? É complicado a gente fazer alguma medida que possa devassar a vida fiscal da pessoa, né? Com o CPF, todas as declarações de imposto de renda que a pessoa fez. E isso exige uma preocupação com privacidade, e que já existe no governo, né? Inclusive uma discussão mais recente sobre lei de proteção de dados pessoais. O governo tem várias leis de proteção de dados pessoais e ainda está amadurecendo essa discussão que está acontecendo agora no Congresso Nacional para termos uma lei geral de proteção de dados pessoais. E tudo isso é importante, né? A gente precisa ter um nível de proteção da privacidade da pessoa, ao mesmo tempo que a gente permita os mecanismos do governo para que as informações dentro do governo e que são do governo sejam mais ágeis, mais eficazes. Isso foi muito discutido na questão do cadastro positivo, na aprovação do projeto de lei na Câmara, que agora ainda vai para o Senado, que é a proteção de dados. Sempre o questionamento, tudo bem que no caso seria uma entidade privada que faria esse cadastramento, mas sempre houve a preocupação com a proteção dos dados do cidadão. E aí sempre foi aquela coisa, o cidadão é um bom pagador, então ele tem interesse em mostrar os dados, mas de qualquer forma, deixa-se a faculdade, respeita-se, né? A opção do cidadão de não revelar os seus dados, de ter sua privacidade, que é o oposto da lei de acesso à informação, que é quando o cidadão pede ao governo para obter uma informação, né? O cidadão vai lá e peticiona, a lei acho que é mais desburocratização, né? Aproveitando o gancho aqui da lei, houve já vários pedidos aí que foram feitos, acaba demorando o governo para responder a demanda do cidadão, alega que a informação é sensível. Está funcionando a lei, na sua opinião? Eu acho que a lei foi uma revolução na relação do Estado com o cidadão. Não só pelos princípios que ela traz, mas pela mudança que ela trouxe para dentro do Estado brasileiro, viu, Alex? Inclusive, dentro dessa dinâmica de desburocratização, foi muito bom você tocar na lei, uma dinâmica similar à da lei que foi criada pelo próprio Decreto 94 foi o Simplifique, que usa os mesmos princípios da lei de relação do Estado com o cidadão e com a sociedade civil e busca trazer do cidadão e da sociedade civil aquilo que de fato qual é de fato a dor daquele cidadão, daquela empresa no dia a dia da relação com o Estado. E muitas vezes nós, da administração pública, acabamos fazendo um processo de simplificação, pensando no princípio da eficiência como diminuição dos nossos custos. E muitas vezes transferimos ao cidadão esse custo. Porque eu posso diminuir o meu custo obrigando o cidadão a fazer a minha burocracia. Então, esse princípio da eficiência, em se ampliando... Que é só um parênteses, muitas empresas fazem isso. Hoje em dia é legal, você compra passagem aérea na internet. Até sai mais barato, porque você não paga o salário do operador. Que antes você tinha que ligar e consultar vários horários de passagem, pagar, hoje você faz tudo sozinho.
Na verdade, você está trabalhando pelo operador em tese, né? Ficaria mais barata a passagem aérea, mas é isso. Então, a eficiência precisa ser observada, precisa de eficiência para a sociedade como um todo, ou seja, às vezes nós precisamos aumentar a tarefa do Estado para diminuir a tarefa do cidadão e, no conjunto da sociedade, melhorar a eficiência. E economicidade também, ou seja, a melhoria do ambiente econômico passa pela redução das etapas que um cidadão e uma empresa tem para viver a sua cidadania, para empreender e etc. E nesse sentido, só complementando a pergunta do João Dias, as dificuldades, a gente tem paradigmas muito arraigados para trabalhar. E o Pedro tocou num muito importante, que é a questão do sigilo dos dados, né? Então, muitas vezes, quando nós vamos integrar a base de dados, o órgão titular daqueles dados, a Receita Federal, o INSS, enfim, os órgãos que detêm essa base de dados, eles têm legislações muito restritas de sigilo de dados. E para que eles possam integrar a base de dados, eles exigem dessa integração de base de dados todos os requisitos individuais que eles têm nos seus bancos de dados, né? O que nós costumamos fazer para fazer esse debate? Mas se eu posso pedir esse documento para o cidadão no balcão, por que eu não posso pedir a mesma informação para a Receita Federal? Se o cidadão, para obter determinado serviço público, precisa apresentar aquela informação, significa que eu o obrigo a informar aquele dado. Então, eu posso pedir esse dado de qualquer informação. Agora, se eu não posso pedir da Receita Federal, então também não posso pedir do cidadão. Significa que eu estou violando algo, exagerando. Se você não vai pedir da Receita, você pede para o cidadão para que o cidadão vá à Receita e muitas vezes vai ouvir um não. Né? Você só faz o cidadão ir lá trabalhar. Depende de 2 viagens, né? Duas viagens. E são dados interessantíssimos, viu, Alex? Nós, quando fizemos o decreto 9094, consultamos a Receita Federal no sentido de saber se proibir de pedir o CPF. Alguém sabe aqui o que é um CPF original? CPF original não existe mais há muito tempo. Só que ele não existe mais. E esse documento ele é pedido em vários serviços públicos para os cidadãos. Sabe o que o cidadão faz? Ele vai a uma agência da Receita Federal, pede o CPF, a Receita Federal emite uma declaração com uma fotografia, como se fosse um cartão, que equivale a que você tira na internet, ou seja, e porque ele acha que aquele é o CPF original. 40% do atendimento da Receita Federal é para emitir esse papel. Ora só, se nós temos um documento que pode ser emitido, eu posso tirar o seu, posso tirar do internauta agora. Se alguém passar o CPF aí agora, eu vou lá e tiro. Por que o governo pede isso ainda do cidadão? Porque existe uma cultura de que o documento, ele traz mais garantias, mais segurança do que a informação no sistema. Então, esse paradigma é um paradigma difícil de romper. Mas ele está sendo rompido aos poucos e isso está evoluindo. Com certeza, a nossa cultura é muito... A gente tem pouco, eu acho, no Brasil, o benefício da dúvida, né? Você tem que provar que você tem toda essa dificuldade para provar quem você é. Outros países têm aquela cultura de que você não tem essa dificuldade, eu te dou um crédito. Mas se você fraudar, der uma informação falsa, aí esse é o princípio da boa-fé. Lá. Aqui no Brasil, aí até tem as leis, mas não se aplica, coitadinho, passa a mão na cabecinha, afrouxa. Então, você cria essa burocracia toda para o cidadão provar e quando pega também é coitado, né? Mas, enfim, é questão de cultura, acho que não é o tema de hoje aqui, a gente sair disso para uma questão cultural. Vamos voltar aqui então para a participação do internauta. Temos aqui o Luciano Francisco manda joinha, o Christopher Simon. Estamos aqui da Fundação João Pinheiro de olho. Pode ficar de olho, Christopher, Fundação João Pinheiro, é a escola que forma os nossos irmãos EPPGGs lá de Minas Gerais, do estado de Minas. Estamos todos no mesmo barco aí, eu acho que pode ficar de olho e temos que trabalhar juntos, certamente, para fazer uma administração pública melhor em todo o Brasil, não só no nível federal, como nos estados. Grande abração aí para o pessoal da João Pinheiro, para os EPPGGs de Minas. Lucas Torres, ele pergunta assim, vocês acham que governança digital, além de desburocratizar e otimizar processos dentro da estrutura pública, pode ser também sinônimo de maior interatividade e diálogo com o cidadão e a sociedade em geral? Talvez não só acho, como isso é parte da estratégia de governança digital e da estratégia digital de transformação digital que nós temos no NECETIC. Não é apenas os processos taxados de burocráticos ou os nossos processos administrativos, né? A gente estava conversando antes de começar o programa sobre o SEI, né? Que é um sistema de digitalização, de racionalização digital dos processos administrativos do governo federal.
Não é só isso, mas também as plataformas de participação social, de controle social, de transparência, da famosa accountability que a gente fala, né, que é, ou seja, a prestação de contas do governo ao cidadão, e se está cumprindo as metas definidas, se está gastando o dinheiro direito, se está fiscalizando todas as ações que o governo promete que vai entregar. Então, isso aí é essencial, né? Nós tivemos no passado algumas outras plataformas, como o Participa BR, ainda está ativa, né? Mas eu acho que, de novo, eu estou entrando num terreno que pode ser do colega e eu posso passar alguma informação inexata, mas ainda bom, lá do Ministério do Planejamento, eles estão reavaliando e incrementando essas plataformas de participação social, como o Participa BR, que é claramente de envolver o cidadão na formulação de políticas públicas, né? E não só na formulação, como na avaliação, no monitoramento, e incrementar a participação do cidadão, dar voz ao cidadão. No momento da formulação, temos políticas públicas mais bem construídas e mais eficientes. Isso aí. Alex, isso é outra revolução da era da informação, é a possibilidade da democracia direta, né? É a possibilidade do cidadão individual e coletivamente participar do Estado, participar das decisões coletivas da sua sociedade. E nesse sentido, há uma tendência à questão da consulta, à questão da participação ser cada vez crescente, né, na discussão de políticas públicas, do ponto de vista de governança digital e também do ponto de vista de simplificação de serviços. E nesse sentido, eu peço aos internautas, neste momento, se vocês tiverem um serviço público federal, que vocês queiram participar diretamente do processo de simplificação, tenham propostas, tenham algum tipo de indicação de como ele possa ser melhorado, www.simplifique.gov.br. O sistema aí, por isso eu disse, ele é mimético à lei. Ele foi criado um processo onde as ouvidorias vão captar essas propostas de simplificação, submeter a uma instância estratégica de cada órgão, porque uma outra diagnóstico que nós tivemos, às vezes a burocracia ela é imutável por parte de quem está no balcão, que cumpre regras, e os substratos estratégicos, lá o ministro, enfim, também não conhece o que é pedido de burocracia. Então, esse comitê de desburocratização do órgão vai analisar todos os simplifiques do órgão, e a Controladoria Geral da União e o TCU vão verificar. Então, essa participação social ela pode se dar tanto do ponto de vista da feitura das leis e das políticas públicas, nas consultas públicas, quanto na desburocratização por meio de simplificação. Certamente são cada vez mais comuns essas consultas públicas em projetos de lei, antes de ser mandados, muitas vezes é de iniciativa do Executivo, antes de ir para o Legislativo. O Legislativo, pelo menos no nível federal, Câmara e Senado, tem aberto muitas consultas públicas, buscando a opinião do cidadão. Às vezes vem a votação eletrônica, aí vira campanha, né? Aí os dois lados começam a disparar a mensagem, entra lá e vota a favor ou contra aquele projeto de lei, mas enfim, é a participação do cidadão e da cidadã no processo legislativo. Muitas audiências públicas que antes tinham que ser presenciais, aí nem todo mundo pode se deslocar a Brasília, o Estado, o custo. Hoje você marca na internet, a pessoa entra ali, se manifesta, assim como isso aqui não é um órgão público, mas você, internauta, pode se manifestar aqui nesse programa pela internet, pelo chat aí abaixo do vídeo, participa. Eu acho que são ferramentas, né, sempre de cristalizar, de fortalecer o debate social aqui no Brasil, que todos nós temos a ganhar com isso, né? Com certeza são mais canais de participação. E falando em participação, vamos para mais uma aqui do colega Carlos Augusto Pessoa, IPPGG da 9ª turma. O Guto, que é o mais novo mestrando aí da carreira de IPPGG, foi aprovado recentemente no mestrado e no PCLD. Parabéns aí, Guto. Ele se manifesta aqui dizendo: boa noite, colegas. Gostaria de frisar que a principal plataforma digital de participação social, o Participa.br, está apresentando sérios problemas de funcionamento, que dificultam, inclusive, a participação social na própria revisão da estratégia de governança digital. Gostaria de registrar publicamente o apelo pela correção dos bugs do sistema, né? Tem perspectiva aí de corrigir? Como é que está isso? O pessoal da Secretaria de Tecnologia da Informação. Mas foi o que eu mencionei antes, as plataformas de participação social, elas fazem parte da estratégia de governança digital, e eles, isso é essencial, é um dos pilares da estratégia. Eu não saberia informar exatamente se eles vão refazer a plataforma Participa.br ou se eles vão colocar com outro nome, enfim. Mas isso com certeza está sendo lidado, né? Ô Carlos, se você puder mandar para a gente aí, eu passo para o pessoal da CETIC, ou então se você quiser mesmo lá no Simplifique registrar,
as dificuldades que você está tendo aí no âmbito do participa.br, a gente passa para a área técnica para eles verificarem o que está acontecendo, tá? A pergunta que também chegou, o Pedro Sarmento, ele pergunta assim, que há projetos em andamento no governo federal para tornar eletrônicos os processos burocráticos internos. Mas existe uma padronização quanto a isso ou cada um faz da forma como acha adequado? É possível dizer que todos os órgãos estão caminhando no mesmo sentido? Eu acho que você já falou até um pouquinho, né, Pedro, sobre isso, dessa uniformização de processo. A uniformização via SEI, né, na verdade, né, o sistema de processamento eletrônico, né, que é do planejamento também. O pessoal da CETIC, eles têm todo um processo de adequação dos trâmites administrativos, né, internos, e o órgão tem que se adequar, tanto que eles vão passo a passo, né, não foram todos os órgãos da administração pública federal que adotaram o SEI de uma hora para outra, né. E a pergunta acho que é assim, tudo bem, não foram todos, mas aqueles que ainda não adotaram podem vir a adotar e vão adotar o mesmo sistema. Sim. Uma vez que vai informatizando, vai entrando já no mesmo sistema e vai expandindo. Não é que ele cria um sistema diferente. Acho que a pergunta do colega, do Pedro Sarmento, é nesse sentido. O sujeito cria um órgão numa plataforma, não sei, o Windows, outro cria no Linux, não é isso. Sei lá, cria um sistema que depois eles se conversam. Né? Sim, eles se conversam, com certeza. Acho que esse é os processos públicos de outros ministérios, de outros órgãos, a gente consegue, quem tem acesso ao SEI consegue entrar e ver quando é público, né? Não precisa... É aquilo que o colega estava falando antes. O sistema é um pouco mimético, ou seja, limita um pouco o processo de papel, até mesmo por um resquício cultural que a gente tem, né? Mas tem essa inovação de que a gente não tem o processo em papel, não precisa simplesmente digitalizar e não digitar, né? Digitizar o processo. Não é só ecológico nem financeiro de economizar o papel. Exatamente. Então, vou pegar, escanear e botar ali, não é só Exatamente. isso. Embora tenha essa possibilidade de você fazer isso, mas o ideal é você simplesmente criar o processo digital. E criando o processo digital, você não tem aquele bloco, porque quando eu entrei no serviço público, ele era literalmente blocos de papel que tinha que passar de uma sala para outra. E se fosse de um ministério para outro, tinha que mandar um ofício e mandar um bloco de papel. Então, é que você é mais novo que a gente, que quando eu cheguei aqui na Esplanada, nem o papel tinha direito, né? Você tinha de falar contento. O pessoal brincava aqui, né? É história, um pouquinho politicamente incorreto, mas é história, é o que foi passado pra gente, a piadinha da época, lá de 15 anos atrás. Aqui se tem memória de índio, porque as coisas são passadas de boca em boca, não tem registro. Não tinha, Isso era a piadinha que se fazia lá na época, nos anos 90, começo dos anos 2000, até a falta de papel. Né? Hoje em dia, aí veio a época do papel, do arquivo. Chegando no papel foi uma evolução. Né? Passamos agora o papel, estamos lá na frente de novo, sem o papel. Né? E essa coordenação, vamos dizer assim, né? Tem que haver esse diálogo. Nós não estamos em guerra um com o outro, né? Não é como a questão da bitola do trem, que eu não sei também se é lenda urbana ou não, mas, por exemplo, a bitola do trem no Brasil, é difícil hoje você ligar o sistema férreo do Brasil com o da Argentina. Né? Hoje que a integração comercial, Mercosul, é difícil colocar isso porque a bitola é diferente. Eu não sei se é verdade ou não, se é lenda urbana, mas que foi dito que foi em época quando se tinha uma perspectiva de guerra entre os dois países, tinha que fazer a bitola diferente para que o trem de um país invadisse o do outro e aí facilitasse a invasão. Então aí hoje para você ligar os dois sistemas é uma coisa complicadíssima. Ou quem teve a ideia lá nos países de língua saxônica que é de colocar o volante do lado direito do carro. Hoje é que você tem o Eurotúnel. Claro, o carro você pode dirigir num país no outro, mas dificulta um pouco se você tem todo o trânsito para você dirigir do lado esquerdo, mas parte dos veículos estão com... Você entra na contramão. Ele ainda se conversa, vamos dizer assim, mas cria essa dificuldade que pode ser evitada no começo se você escolhe um lado só do carro para todo mundo, né? Escolhe um lado só, um diálogo aí entre todos os órgãos, o que é melhor, o que é pior, e aí chega-se a um consenso. Acho que esse é o caminho, né? E procurando responder um pouco mais aí a pergunta do Pedro Sarmento, a ideia quando um órgão público, um órgão federal, entra no SEI, ele tem lá as regrinhas, né, de processamento de informação e de processos administrativos que ele tem que cumprir para conseguir conversar com o sistema. Né? Mas eu acho que o problema é um pouco mais amplo que isso. Assim, né? O problema e a solução que está sendo buscada. Né? Todos os decretos e portarias relacionados à estratégia de governança digital, eles são desenhados no sentido de harmonizar a cultura organizacional, né, dos órgãos da administração pública federal, de
deixar os seus dados, os seus bancos de dados mais acessíveis entre eles, né, entre uns e outros, para que consiga fazer, entrar na plataforma de interoperabilidade ou outra plataforma de tratamento de dados do governo federal, e aí os órgãos consigam conversar uns com os outros. É mais complicado, como a gente já tinha mencionado antes, quando passa de esferas federativas, né, diferentes, por exemplo, do governo federal para o estado, para o município, que nós temos demandas diferentes e que para o cidadão nem sempre essa divisão está clara, mas para a gente é um desafio maior, assim, né? A gente não tem autoridade, vamos dizer assim, para mandar um município X adotar um padrão Y. Mas, dentro do governo federal, isso é um pouco mais fácil por causa da competência normativa que nós temos, e essa harmonização ela é um princípio importantíssimo na estratégia. Então, e ela tem acontecido, né? Cada vez mais órgãos da administração pública federal vão entrando nos mesmos sistemas, vão adotando as mesmas práticas, e isso facilita muito. Tá. Chegamos aqui mais uma pergunta do internauta. Como ele cita o MDS, então essa vai ser para o Dirceu, que já foi do Ministério do Desenvolvimento Social, né? O Luciano Francisco dos Santos, ele coloca assim, a questão da carteira da pessoa idosa, que está citado aqui no site do MDS. A pergunta é quando essa carteira vai valer para todos os estados igualitariamente, ou seja, a carteira expedida pelo governo federal seja válida para todos os estados e municípios. E quando isso vai poder ser feito totalmente pela internet, sem precisar ir no CRAS, no CRAS, né? Hoje os estados expedem uma, acho que o governo federal outra e os municípios outras. Cada um faz uma lei específica para essa gratuidade. Quando vai haver uma carteira unificada para todas as unidades da federação, que a gente falou. Exatamente. Já começa unificado. Muito boa essa pergunta, porque ela nos dá a oportunidade de fazer um debate com a sociedade um pouco mais qualificado em relação à questão da digitização. Tem um filme que nós usamos como exemplo, né, que é o Blake, alguma coisa assim, depois eu trago o título, que ele conta a história de um cidadão inglês que no processo de digitização da sociedade inglesa, ele entrou num buraco digital e ele não conseguia, num cadastro ele estava morto, no outro cadastro ele não estava, ele não conseguia sair desse buraco com as condições que ele tinha, porque ele não era ele era um senhor de idade, ele não conseguia dominar as instâncias digitais e ele acabou entrando num processo em que ele não conseguia mais ser cidadão por conta do processo de digitização. É o Kafka digital, né? Então, no caso do desenvolvimento social, especificamente da assistência social, que é a pergunta do Luciano, nós temos outras dimensões a nos preocupar. Então, os centros de referência da assistência social, eles não entregam só um documento, eles não entregam só um cadastro do Bolsa Família, eles não entregam só um produto, eles fazem um acompanhamento daquelas famílias, no sentido de trazer aquelas famílias para todos os direitos inerentes ao desenvolvimento social e o desenvolvimento individual e coletivo daquela família. Então, a presença física, o contato físico da assistente social com a família, ela é muito importante nos casos de desenvolvimento social, porque ali o assistente social percebe uma situação de violência doméstica, percebe uma situação de trabalho infantil, percebe uma situação onde a pessoa está com deficiência de renda e aí indica a pessoa para um benefício de prestação continuada, se for idoso ou deficiente, ou então para um Bolsa Família, inclui a pessoa nos cadastros de educação, de saúde. Enfim, a presença física para algumas políticas públicas ela é indispensável. Então, o mundo digital, ele não é a antítese do mundo físico, mas ele auxilia o mundo físico. Então, será plenamente possível também nas políticas de desenvolvimento social as etapas burocráticas serem digitizadas, para que aqueles cidadãos que tenham acesso ao mundo digital possam fazer essas etapas administrativas no mundo digital. Mas nós não vamos eliminar 100% das etapas, mas é claro que no mundo digital é possível você explicar para o cidadão por que você está pedindo determinada coisa. E aí, dentro dessa dinâmica, e aproveitando a pergunta do Pedro, você não vai ter um caminho só, um sapato só para encaixar todos os pés. Mas você pode ter uma estratégia única de digitização, onde você possa ter, como nós estamos tentando fazer, um portal único de serviço, onde o cidadão entre e olhe, o serviço A pede isto, isto e isto, e explique o porquê que determinada coisa é pedida, para que haja transparência
e, como você disse, Pedro, é o accountability da política pública que está ali sendo prestada. Então, a taxonomia, a linguagem, o cidadão é um só, não faz sentido nenhum você, num serviço público, usar uma linguagem, no outro serviço usar outra, né, para tratar das mesmas coisas. Inclusive, uma experiência muito interessante, se vocês entrarem no portal de serviços, tem um chat, aquele chat é um computador de inteligência artificial. Apesar de simular uma pessoa, ele é inteligência artificial. E ele está nos ensinando como o cidadão interpreta os serviços públicos. Qual é o apelido que ele dá para cada serviço público, para quando aquele apelido for dito, a linguagem que ele usa, às vezes os erros de português que ele usa no dia a dia da compreensão que ele tem daquele serviço público, para que a gente possa fazer uma prestação de serviço público melhor, para que ele não tenha recusado o seu serviço público porque digitou um nome errado num campo de busca. Então, esse processo todo pode ser padronizado, mas cada serviço público, cada cidadão tem que ser único. Eu lembro assim, até por eu ter trabalhado na segurança pública, você tem lá, extração de ficha criminal, é tirar a capivara do sujeito, né, que é jargão policial. Então, quer dizer que se os policiais começarem a puxar a ficha criminal, capivara, o sistema vai ler isso aí, que capivara é ficha criminal. Ele precisa, a primeira vez que ele vê o nome capivara, ele não vai entender o que é. E a partir do momento em que e a inteligência artificial é riquíssima nisso. O Watson, que nós usamos lá da IBM, ele é riquíssimo nisso. Ele aprende com o que o usuário diz. Então, a partir do momento que ele pergunta ao usuário o que ele está querendo dizer. Quando alguém explicar a primeira vez para ele o que é capivara, ele vai guardar aquele significado e todo mundo que perguntar o que é capivara, ele vai, se tiver, ele vai desambiguar, né? Ele vai querer saber se ele está querendo falar do animal ou da... Puxa, a capivara é um animal. Enfim, mas a inteligência artificial está aí para isso. Desambiguar, se não é a minha palavra. Ele vai aprendendo sozinho. Naquele contexto, ele vai entender que aquele contexto não é um animal. Não é um animal, é a ficha criminal. Essa tecnologia tem que vir para o serviço público, definitivamente, que é o maior prestador de serviço em qualquer sociedade. Né? É isso aí. Bom, hoje tivemos bastante participação aqui, já vamos caminhando para o final do programa. E aí, Pedro, tem alguma consideração a mais, assim, alguma mensagem da área digital que você queria deixar? Eu só queria ressaltar alguns pontos aí que o colega Dirceu colocou, do acesso único aos serviços de governo. Na verdade, na minha opinião, trabalhando em parceria com o Ministério do Planejamento na área de governança digital, o que eu acho mais importante, a estratégia de governança realmente tem várias frentes, né, vários princípios, mas o que eu acho que dá mais impacto para o cidadão é exatamente esse portal único de serviço do governo, né, tem uma entrada única, um lugar único que vai, para evitar de replicar no meio digital aquilo que a peregrinação, aquela via crucis que às vezes a gente tem que fazer para ir num cartório, ou num outro posto, e aí não acha, leva um não do serviço que a gente está precisando, e aí tem que ir para outro lugar e catar outro documento, enfim. Isso não pode ser replicado no meio digital, né? Então tem um portal único de serviço do governo com explicação simples e transparência também, que é o outro princípio deles, né? Porque é muito comum ainda, infelizmente, a gente vê portais de governo que não explica exatamente para que serve ou o que você está demandando, né? Você clica lá sobre ou acerca desse serviço ou acerca desse ministério, entra lá e tem um PDF com a lei que estabelece a estrutura regimental do ministério. Isso não tem o menor uso para o cidadão comum e infelizmente ainda é comum a gente encontrar sites de governo assim, né? Então isso para mim é importantíssimo, ter um único portal de serviço com uma autentificação única também, certidão única e com transparência e informação facilitada para o cidadão. Isso já melhora bastante, né? E eu acho que isso traz um impacto para toda a sociedade, traz economicidade para a sociedade, né? Ter uma política de dados abertos de governo, conjugado com essas outras iniciativas, você fomenta novos modelos de negócio em cima de dados públicos, que obviamente não são dados identificados, né, não fere a privacidade das pessoas, mas eles podem facilitar a inteligência, inclusive o uso de mecanismos de inteligência artificial, para melhoria de políticas públicas, para ter mais acesso a informações que, às vezes, simplesmente com um cruzamento de dados ou ter alguém digitando no computador não vai conseguir ter acesso a essa informação, e aí você teria mais
gasto para fazer uma visita, enfim. Então, eu acho que são pilares importantes, assim, essas vedetes da política de governança digital, eu acredito que são as mais importantes para realmente ter um impacto positivo na transformação digital da sociedade. Tá. Agora, ainda, antes de passar a palavra aqui, o Luciano Francisco, ele insiste ainda, né, do sei quanto idoso ir ao CRAS, né? Correto, é até aceitável, agora, sobre cada esfera ter uma carteira diferente, quando uma carteira vai servir para todas as instâncias. Ele insiste. Eu acho que nós não temos essa resposta ainda, né? E aí já pedi para você responder e já emendar com as considerações finais também. Luciano, eu creio que esse princípio, e você insiste, você está corretíssimo em insistir. O cidadão é único, e ele não precisa, e não deveria ter que tratar com 3 esferas de governo, municipal, estadual e federal de forma diferente, e nem entre órgãos federais e entre órgãos estaduais de forma diferente. É claro que esse processo é um processo federativo, né? Onde nós construímos, e naquele momento de sociedade, isso era o único modelo possível, né? Cada ente federado prestar os seus serviços, né? Segurança pública estadual, educação estadual e municipal, saúde estadual e municipal, segurança de fronteira federal, passaporte federal. Essas divisões, elas foram importantes naquele mundo onde não era impossível, não existia a tecnologia da informação. Agora, essa tecnologia da informação, ela já existe. Então, cada vez mais, e aí não somos, infelizmente nós da administração pública podemos influenciar isso, mas a sociedade é que vai fazer esse movimento acontecer na prática, no sentido em que ela eleja governadores e prefeitos que estejam alinhados com um Estado mais moderno e que possam influenciar uma estratégia digital de integração. Nós do governo federal estamos abertos, temos parceria com várias prefeituras, no sentido de integrar serviços federais ao portal deles e vice-versa, e integrar a base de dados. Então, eu creio que, cada vez mais, com o cidadão exigindo isso, da sociedade, da política, enfim, dos próprios órgãos públicos, essas integrações vão sendo feitas, apesar da gente viver num modelo federativo que cria essas ambiguidades ainda tributárias, administrativas, enfim, que a gente não deve superar num prazo tão curto, né, esse modelo constitucional. Não existe hierarquia. O governo federal não pode impor um modelo. Ele pode até sugerir um modelo, mas ele não pode impor que estados e municípios sigam aquilo. Então, tudo tem que ser feito na base do diálogo, né, conversa e de comum acordo conforme as necessidades de cada ente federativo, da União, dos 27 estados, federal, e dos 5.580 municípios do Brasil. É isso mesmo. É um trabalho hercúleo. Não é fácil. Mas, então, é isso assim, estamos chegando ao fim aqui de mais um programa da TV Anesp, a sua TV de políticas públicas. Lembrando que hoje, excepcionalmente, fizemos a segunda-feira esse programa. Acho que é a primeira vez que a gente faz a segunda. Normalmente ele vai ao ar às terças-feiras, é o nosso dia preferencial. Mas é difícil, muitas vezes, conciliar a agenda de colegas e PPGGs que estão sempre em cargos altos aí em ministérios, assessorando ministros muito diretamente, secretários, ou ocupando as funções de chefia, e a agenda é muito complicada. Agora, esse mês ainda coincide com Copa do Mundo. A semana que vem, por exemplo, a gente não sabe, pode ser que tenha jogo do Brasil na terça-feira. Aí o jogo do Brasil não vai dar para fazer o programa na terça, o Brasil ficar em segundo do grupo, né? Espero então que fique em primeiro e jogue na segunda, e a gente tenha a terça-feira de volta aí para fazer programa. Fizemos na segunda-feira também a semana, porque amanhã possivelmente ia ter um julgamento muito importante no Supremo, que ia chamar a atenção, acabou não acontecendo, saiu de pauta, então não fizemos. Já fizemos as quartas-feiras também. Então vamos combinar assim, o programa ele vai ao ar preferencialmente às terças, a TV Anesp está preferencialmente às terças no ar, podendo ser segunda-feira, podendo ser quarta-feira. Semana que vem, dependendo aí da Copa, dependendo de outros acontecimentos, deve ser na terça ou quarta, não sabemos ainda, mas certamente estaremos no ar sim, também com uma nova linha de programa. Já citei aqui, vamos ter entrevistas sobre meritocracia, até com autores desse tema de fora da carreira, inclusive, enriquecendo aqui o debate, e vamos ter conteúdo novo para ir ao ar também a semana que vem, com certeza. Só falta ver o dia e o tema, ver certinho se vai ser a meritocracia, se vai ser o programa aqui, que eu vou arriscar batizar aqui de PPP, Política Pública em Pauta, né?
que é aquilo que está em pauta no Brasil de hoje em termos de política pública. Aliás, nós não temos ainda um nome fixo para esse programa. Sugestões também, caso você queira, dê a sugestão aí pelo chat, dê a sugestão pelo e-mail, secretaria@anesp.org.br, para um nome aqui para esse programa da TV Anesp, que sempre traz colegas e PPGGs para discutir políticas públicas diretamente com você, internauta aí, que busca participar e busca debater temas tão importantes no Brasil de hoje em dia. Então, agradeço aí a sua atenção, agradeço a sua audiência, seja você que viu o vídeo ao vivo, seja que você assistiu a versão gravada. Consulte também os demais vídeos anteriores, todo o conteúdo que nós estamos produzindo na TV Anesp. A nossa ideia é deixar aí uma grande videoteca, um grande material de discussão, de amadurecimento de ideias, de confronto de ideias e de busca de melhoras nas políticas públicas, na administração pública do Brasil como um todo, deixar essa herança, essa contribuição que a Anesp e a carreira de PPGG pode dar para a sociedade brasileira. Muito obrigado pela sua audiência e muito boa noite.